Boa noite! Seja muito bem-vindo a essa reprise do Periscope, onde eu vou falar se você dá mais atenção para os seus animaizinhos de estimação do que a si próprio. Mas antes queria fazer um super convite, que é para você acessar essa série de vídeos que eu estou falando sobre como o método dos acordos espirituais pode te tirar dos problemas financeiros, relacionamentos amorosos complicados e fazer com que você consiga se encontrar na sua vida, ok? Então siga ali, acessa bit.ly/e_1. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, galera. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vou dormir amanhã, vejo depois. Então, boa noite, Valquíria. Boa noite, minha linda. Pessoal, quem tá chegando aí vai dando um oizinho. Vai me dizendo aonde tá falando. O Periscope hoje é rápido, vai dar uns 15 minutinhos, porque nós já estamos indo embora. Eu que resolvi rapidamente gravar aqui. Eu ainda estou no meu estúdio, na minha sala comercial aqui no Petrópolis. Ô, pessoal de Mato Grosso do Sul, Canoinhas, boa noite, Cássio, Liliane, do Rio de Janeiro. Pessoal, já vou pedir de novo para vocês, compartilha esse Periscope, porque o assunto é impactante, polêmico e super rápido. Michigan, olá, Brasília, São Paulo, Mato Grosso de novo, Ribeirão Preto, Fortaleza, sejam muito bem-vindos, ok. Vou pedir para vocês compartilharem. Como se compartilha? Clicando justamente em cima do link, que tem um bonequinho do lado direito aqui, que você pode compartilhar para as pessoas. E você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, você pode compartilhar lá com seus seguidores para alguns convidados em especiais. Então, eu acredito que esse seja um assunto que deva ser compartilhado para todo mundo que tem animalzinho de estimação. Então, se você conhece alguém que tem algum animalzinho de estimação, esse Periscope é para ele, e isso me inclui também, porque eu também sou mãe de 4 patas. Opa, pessoal de Alagoinhas, a Bahia, sejam muito bem-vindos. Deixa eu explicar para vocês por que eu tô falando isso? Hoje, eu junto com meu esposo, nós temos 2 gatinhos, um casalzinho, o Arjuna e a Jasmine, e nós resolvemos levar, então hoje já estava na hora de levar eles lá para o veterinário. E numa conversa, um veterinário, uma consulta de rotina, ok? E nessa conversa com o veterinário, nós ficamos muito tempo conversando sobre como o ser humano anda lidando com os seus animaizinhos de estimação. E ele, como veterinário, ele estava falando, eu vou procurar preservar o nome dele aqui, o quanto... Oi, Xana, querida, tudo bom? Gelli, Xana e Sérgio, todas juntas, beijos, que legal! Beijo, Xana, linda, saudades de vocês. Tenho 3 gatas e um gatinho, dou um casalzinho, tá? Então, o que acontece? Acontece que nós estávamos lá, bem bonitinho, conversando com o veterinário, os gatinhos bem quietinhos dentro da sua caixinha, e ele estava nos falando do quanto eles estão sofrendo, a classe dos veterinários, um impacto muito forte das pessoas que estão considerando os animaizinhos de estimação entes queridos da sua família, ao ponto de não conseguirem pensar na chance de perder um animalzinho de estimação, de não saberem lidar com a morte de um animalzinho de estimação. E uma coisa que ele vem constatando é que ao longo desses anos, porque ele já é veterinário há 30 anos praticamente, ele disse que ele vem observando a mudança das pessoas em relação aos seus animaizinhos de estimação, no sentido de que as pessoas às vezes deixam de fazer coisas para elas para que possam oferecer melhores condições ainda para os seus cachorrinhos. E aí fazem com que esses animais sejam humanizados e percam as suas características de animais. E aí ele estava falando de quantos animais que têm chegado até ele que estão sedentários porque nem caminham mais, porque o dono ou a dona não deixa mais caminhar, fica carregando o tempo todo no colo. Então ele estava falando justamente desses exageros que as pessoas têm em relação aos animaizinhos de estimação. E muitas vezes acabam não permitindo que eles sejam o próprio animal que eles são, com seus hábitos também de um animal. E acaba colocando, oi Josi querida, estrelinha, isso é o Jonas, tudo bem? Então ele foi colocando para nós o quanto as pessoas então estão preenchendo essa carência
de não confiar mais no outro ser humano, de não entender mais o outro ser humano e apostar no animalzinho de estimação como um grande parceiro para poder viver as suas vidas de uma maneira melhor, equilibrada. Só que elas se agarram tanto a esses animaizinhos de estimação que elas não estão preparadas para quando esse animalzinho vai partir. Então foi muito impactante ele colocando que ele fez testes no Facebook, isso já faz um tempo, em que ele tem um labrador, sim, é apego demais. E ele disse que levou o labrador junto para o trabalho dele e postou uma foto no Facebook com o labrador do lado, dizendo: olha quem veio trabalhar comigo hoje. Pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Aí tirou uma foto e botou essa postagem no Facebook e disse que choveu de pessoas curtindo, botando as fotos do seu cachorro, sabe, fazendo igualzinho, tá? Só que ele, outro dia, ele pegou e depois de um mês, mais ou menos, ele fez a mesma coisa. Só que aí ele trouxe a filha dele e pôs a filha dele do lado. Diz que acho que ela não era mais velha, era mais nova. Pôs a filha dele do lado e tirou a mesma foto e disse exatamente a mesma coisa. Olha quem veio comigo trabalhar hoje, minha filha querida, não sei mais o quê. Ele disse que não teve nem um terço de comentários que ele teve. E isso para ele tá começando a perceber o quanto o ser humano tem valorizado então muito mais os animais do que a própria classe do ser humano. E isso tá tudo totalmente ligado ao jeito como nós estamos vivendo as nossas vidas. Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão vivendo somente no Facebook, pessoas que estão com crises nos relacionamentos, pessoas que estão com problemas financeiros seríssimos, problemas de que estão com vontade até de tirar a sua própria vida. E é impressionante como, na verdade, o animalzinho de estimação, ele se torna um grande parceiro dessa caminhada ao ponto de você depositar nele todo o seu amor e seu carinho e você saber que você nunca vai ser traída por esse animalzinho de estimação. Então, muitas vezes, sim, as pessoas acabam doando muito mais o seu tempo, deixando de cuidar de si em nome do seu animalzinho de estimação. E aí ele estava fazendo uma comparação que eu sei que eu vou ser bem polêmica agora no que eu vou falar, de quando nós temos filhos, crianças, essa criança vai para a escolinha e se ela volta com algum piolho, que ela pegou alguma doença, alguém machucou, não se briga, não se discute isso. Precisa compartilhar esse peris no Face? Por favor, compartilhem, gente. Compartilhem. Esse periscope de hoje, ele é para todo mundo que tem animalzinho de estimação, inclusive para mim. Foi tão importante o que ele falou para mim que eu também tô tendo que repensar. Porque eu me intitulo mãe de 4 patas, né? Então a gente acaba humanizando demais os nossos animaizinhos de estimação, que são nossos amores, são nossos parceirinhos, mas nós não podemos suprir muitas vezes uma carência com esses animaizinhos, deixando de conviver com as pessoas de verdade. Então é muito importante que você entenda que não dá para você se apegar. E como eu venho trabalhando com os acordos espirituais, é interessante você notar que existem 4 grupos dos acordos espirituais e sexta-feira eu vou falar sobre eles aqui nesse endereço. Vai lá, porque sexta-feira eu vou deixar para vocês um teste para você descobrir qual é o acordo espiritual que você firmou para essa vida, tá? E ali você vai encontrar, inclusive, qual é o seu grupo. E um dos grupos dos acordos espirituais fala justamente do vínculo com os animais. Fala do aprendizado que nós temos com esses animais. Então, aqui, fantástico Periscope, Aline, você está muito iluminada. Muito obrigada. Então, o Periscope hoje é rápido mesmo, já estou praticamente indo para a finaleira. E o objetivo hoje aqui é realmente repensar se você não anda depositando a sua carência nos animais, se apegando demais a eles, deixando de cuidar de si mesmo em função desses animais. Já viu os 2 vídeos, Adna? Que bom! Tem que ter um equilíbrio, é verdade. E é só fechando o exemplo que antes o veterinário deu, que ele disse que quando ele levou a filha dele para uma escolinha, para uma creche, e ela pegou piolho, não se brigou com a professora, não se brigou com a diretora porque ela pegou piolho. Se foi lá e fez o que tinha que ser feito, simplesmente. Agora, ele estava fazendo uma comparação, e eu sei que é bem polêmica essa comparação. Ele disse que, puxa vida, se um cachorro ou um gatinho vai para o veterinário, vai tomar um banho, e ele volta com alguma pulga, eles querem até processar o veterinário. Então, ele disse, nossa, olha como isso está invertido os valores.
E nós começamos a ficar estarrecidos com o que ele estava falando, porque é uma experiência muito larga nesse assunto. E ele estava colocando a quantidade de veterinários que estão cometendo suicídio pelo tipo de projeção que os donos dos animais colocam sobre eles para eles salvarem os seus bichinhos de estimação. Então é incrível que muitas vezes a gente está colocando muito forte sobre eles essa expectativa, essa projeção. E ele falava que ele tem ai meu Deus, é um sistema de transporte de animaizinhos que vai buscar o animalzinho e traz. E ele disse que ele tem registrado cartas assim de 4 páginas de pessoas falando como é que tá seu filhote, o que tá acontecendo com ele, dando recomendações, porque ele é a sua vida, se ele morrer, ela vai morrer junto. Gente, ele disse o nível, isso, taxi dog, ou taxi cat, sei lá. Ele disse do nível de desequilíbrio que nós, seres humanos, estamos tendo, projetando sobre os nossos animais, aquilo que nós não estamos encontrando ou não querendo apostar em outro ser humano. Então ele coloca muito sobre isso e eu queria fazer essa reflexão então hoje com vocês. Por quê? Porque isso faz parte de um dos tipos de acordos espirituais. Infelizmente não é suicídio, não é, viu, Sally? Não é exagero deles não. Diz que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que ele voltou de lá e que a classe que mais tá aumentando o suicídio são os veterinários. Interessante, né? Muito forte, isso é uma pesquisa agora que ele falou de um estudo, até agora eu que não sei te dizer como, mas diz que nos Estados Unidos a maior classe profissional que está ampliando o suicídio são os veterinários e que por conta dessa pressão dos donos sobre eles estão deixando de clinicar. Estão preferindo fechar as clínicas e voltar a fazer qualquer outra coisa porque eles não estão sabendo lidar com o emocional dos donos dos animaizinhos. E isso na faculdade provavelmente as pessoas não esses estudantes, né, da veterinária acabam não aprendendo, né? Então é interessante ver os dois lados da situação e analisar isso com carinho, porque pode ser que você esteja fazendo isso, pode ser que eu esteja fazendo isso e me surpreendi muito com essa conversa dele hoje. Então é importante mostrar aqui o tamanho do buraco que o ser humano está no peito em relação ao vazio que ele vem sentindo e está depositando totalmente em cima de animaizinhos de estimação e humanizando eles ao ponto de, que nem ele disse, de ter um caso de uma senhora que não deixa o animalzinho nem caminhar. Então, peraí um pouquinho, o cachorro precisa caminhar, ele precisa de rua, ele precisa de grama e a gente não tá fazendo isso aqui, ok? Então, quero convidar vocês para sexta-feira, se preparem, aqui vai estar saindo o terceiro vídeo, tá? O terceiro vídeo que vai justamente revelar um teste sobre os acordos espirituais e vai fazer com que você encontre, então, inclusive, qual é o seu acordo espiritual que você firmou para essa vida. E principalmente daqui a pouco perceber se você não está dentro desse grupo onde os animais fazem muito parte. E você deve estar percebendo que os acordos espirituais estão em tudo na nossa vida e não é à toa, inclusive com os animaizinhos de estimação que estão conosco. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui, dizer assim, compartilha, mesmo depois que eu tiver desligado esse Periscope, aproveita as oportunidades e se você, assim como eu, tem animalzinho de estimação, reveja como você lida com ele e veja se você não está depositando nele uma carência ou se apegando demais e se acabando se preocupando demais e sofrendo por antecipação, cuidando mais dele do que de você, cuidando mais dele do que seus filhos, cuidando mais deles do que seu esposo ou sua esposa. Então tem que haver equilíbrio. Obrigado pelo conselho, valeu! Vão tá jóia. Galera, um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um Periscope rápido aqui. E quem ainda não assistiu a série de vídeos vai sair do ar semana que vem. Vai lá, tem 2 aulas que eu gravei gratuitas sobre os acordos espirituais. Então vai lá que é um presente meu pra você, pra quem tá no ciclo do replay, que se repete, e como entender um pouco mais o que você combinou fazer antes de nascer. Então vem pra cá e sexta-feira tá saindo mais uma aula fresquinha pra você. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.